Quando o Dembélé surgiu no Borussia Dortmund foi um espetáculo, porque ele era um guri que nem todo mundo conhecia, que estava jogando lá no Rennes da França, e aí do nada, na Bundesliga, que é um campeonato de elite, de altíssimo nível, o garoto começou a destruir sem parar, né? E começou a chamar a atenção de todo mundo, não só por meter gol e dar assistência, não era uma questão só de números, mas uma questão de ser um guri que trazia já desde o seu começo de carreira um pouco daquele lance da magia, de ser capaz de driblar qualquer um, de qualquer jeito, de partir pra cima, criar jogadas meio que do nada e fazer acontecer, né? Esse lance aqui, por exemplo, que eu separei pra mostrar, umzinho só não posso mostrar, né? Mas se liga só, numa finta ali, opa, ele tirou de dois caras, tá ligado? Esse era o tipo de coisa que o Dembélé conseguia fazer com 19 anos, cara. Naquela temporada de estreia pelo Borussia Dortmund, ele chega na Copa da Alemanha, por exemplo, na semifinal, ele não só dá uma assistência perfeita para o Aubameyang fazer um gol pelo Borussia Dortmund, que ele só empurrou embaixo da trave por causa que o cruzamento do Dembélé foi perfeito, como também o próprio Dembélé faz um belo gol daqueles que ele cansou de fazer, né? Que ele gatilha à direita e puxa pra esquerda e manda um tirambaço, no caso ele mandou no teto da rede aí, e o Borussia Dortmund foi até a final daquela Copa da Alemanha e venceu, foi campeão mais uma vez com o gol do Dembélé e mais uma vez desse mesmo jeito. Ele tá na ponta direita, ele puxa pra dentro e de canhota ele faz o gol dele e abre o placar ali. Era um guri que não só encantava, como tava entregando resultados e ajudando a trazer título pro Borussia Dortmund, né? Aqui tem uma estatística do Opta Joey dizendo que desde agosto de 2015, e isso aqui eles postaram em agosto de 2017, tá? Nenhum adolescente meteu mais gols nas top 5 ligas europeias do que o Dembélé naquele momento, 18. Então os caras estão aqui definindo ele como um prodígio. A gente pode ver que a primeira temporada dele é surreal para um garotinho que tinha chegado na Alemanha, né? Ele meteu 10 gols e 19 assistências com o Borussia Dortmund na primeira temporada lá, cara. Ele já tinha ido bem com o Rennes no campeonato francês, né, na temporada anterior, mas isso aqui é uma subida de desempenho muito grande. E como eu falei, em final de Copa da Alemanha, jogando contra Bayern de Munique e por aí vai. Também nessa época já começa o mundo inteiro a ficar de olho no Dembélé por ele ser um dos poucos jogadores verdadeiramente ambidestros. Tem aquela grande entrevista que ele deu quando jogava pelo Rennes ainda, que eles perguntam assim, pô, você é destro ou canhoto? Daí ele fala, canhoto. Mas por que você bate pênalti com a direita então? Aí ele assim, porque eu bato melhor com a direita. Ele literalmente não sabe qual que é o melhor pé dele, de tão bom que ele é. E aqui o Squawka tava trazendo um levantamento sobre os gols dele, né? Basicamente 11 com a perna direita e 6 com a esquerda. E as assistências dele, 10 com a esquerda e 7 com a direita. Ou seja, um cara realmente que pra ele praticamente não importa. Isso aqui é um post de 2017. Beleza? Então quando esse talento, essa joia, né, passa uma temporada só na Alemanha, isso é suficiente para o Barcelona ir e desembolsar mais de 100 milhões de euros pela contratação dele. Foi um negócio que chocou muito. Na época, uma das contratações mais caras da história, né? 105 milhões de euros mais variáveis. Hoje, os sites dão aí que o Barcelona pagou 135 milhões pelo Dembélé, se eu não estou enganado, né? E aqui o que acontece? Ele chega depois da saída do Neymar pro PSG e, curiosamente, ele chega e pega a camisa 11, que era do Neymar. Beleza? Pelas características de jogo, pelo valor envolvido, pela posição em campo, pelo número, alguns começam a tratar ele como o herdeiro do Neymar, o substituto do Neymar. E de fato acho que era mais ou menos por aí que o Barcelona estava tentando trazer alguém para substituir o Ney, né? Depois veio o Coutinho também, eu não vou falar muito do Coutinho aqui, mas essa era mais ou menos a ambientação daquele momento. Se liga aqui o post, né, do B24. Dembélé, o herdeiro de Neymar, ó só, lá em 2017. Também trago um contraponto do grande Gabriel Correa, que já naquela época disse, ele não é o Neymar, é óbvio que não, mas é o único que possui potencial para chegar no nível do Neymar. Palavras de um profissional da área que trabalha como scout aí, tranquilo? Então ele tá destacando aqui como que o Dembélé pode atuar em ambos os lados e tem muita facilidade ao criar jogadas e tal, mas essa aqui eu acho que é a parte mais importante, né? Que ele tem potencial de chegar lá e que tem características parecidas com o do Neymar. Mas o que acontece com o Dembélé quando ele chega no Barcelona, com esse hype todo, é muito triste, porque primeiro que ele já chega, ele já lesiona logo de cara e fica uns meses parado. E isso acabou se tornando uma sina na carreira dele. Ele era muito jovem, chegou com essa expectativa gigantesca por causa do valor que foi pago nele, por causa de ele estar substituindo o Neymar, supostamente, né? E, cara, ele foi uma passagem muito inconsistente lá no Barcelona. Ele quase nunca conseguia ficar saudável para jogar por muito tempo. Eu tô passando aqui por exemplo, a trajetória dele pelo Barcelona na Champions League. Vocês podem ver que tem um monte de momentos que ele acaba ficando de fora por lesões. Aqui embaixo eu também chego na mesma coisa da La Liga, que dá pra ver até melhor porque tem mais jogos, né? E vocês podem ver que direto e reto o Dembélé tava indisponível. Uma lesãozinha aqui, outra colar, algumas que duravam mais tempo, outras que duravam menos, mas era difícil ver o Dembélé conseguir
fazer, por exemplo, 20 jogos sem se lesionar. Ele geralmente fazia menos do que isso e também começou a ter vários momentos em que mesmo quando ele conseguia jogar, ele não conseguia atingir todo aquele potencial que ele tinha, que todo mundo viu o talento absurdo que esse guri tinha lá no Borussia Dortmund, só que ele não estava conseguindo ser isso no Barcelona. Ele teve altos e baixos, mas muito mais baixos, né, durante a sua passagem por lá. Se tu somar tudo, ele ficou mais de 2 anos parado por lesão. A conta dá 700 e poucos dias lesionado durante a passagem dele por lá. Então é muito tempo, cara. E mesmo assim algo incrível aconteceu. Quando o Barcelona passava por muita dificuldade uma época, ele conseguiu dar uma retomada na sua carreira sob o comando do Xavi. O Xavi era um cara que acreditava muito no Dembélé. E aqui no final na reta final da temporada 21-22, o Dembélé meio que deu uma renascida. Teve pelo menos um mês e pouco aqui sensacional, né? Realmente muito bom, mostrando um pouco daquele futebol que se esperava dele. Começou a ter mais tempo aqui, ó, de jogo, já passando para a próxima temporada também, jogando com mais regularidade, até que veio outra lesão, né? Mas uma coisa que é importante ressaltar é que todo mundo que trabalhou com o Dembélé nunca duvidou do talento dele. Tu pega assim e tem falas de diversas pessoas ao redor dele dizendo quão craque ele era. Então, por exemplo, em 2021, o Joan Laporta, né, o nosso querido presidente do Barcelona, disse o seguinte, uma frase que na época, obviamente, foi muito usada para fazer piada, né, que no final das contas o Dembélé era um jogador melhor que o Mbappé. Agora o Xavi, que estava comandando o Dembélé, também tem essa frase que ficou bem marcada na época, eu lembro, porque ele disse que o Dembélé poderia ser o melhor jogador na sua posição. E muita gente contestou, eu lembro que ele gerou um debate na época, né? Porque muita gente contestava, outros falavam, pô, se realmente, pelo potencial que ele tinha no começo da carreira, não é uma frase absurda. E o Xavi era um treinador que tinha muita confiança no Dembélé. Ele queria que o Dembélé ficasse e também acreditava que ele seria parte integrante do seu time, dos seus planos para o futuro. Então o nosso querido Dembas aqui disse que o Barcelona queria renovar com ele até 2027. E essa notícia ela sai no dia 17 de junho de 2023. Guarda a data, final de junho de 2023, o Barcelona quer renovar até 2027, ele diz que está feliz em Barcelona e se sente em casa em Barcelona, e mais, se liga nessa frase aqui de baixo, PSG, não entendo por que se fala tanto do PSG, talvez por eu ser francês, mas nunca houve nada em relação a ele e o PSG, olha que doideira, né? Pula 5 semanas pra frente mais ou menos, e o Dembélé de fato foi pro Paris Saint-Germain. E o Xavi se mostrou muito decepcionado com ele. Primeiramente, o Dembélé teria dito ao Xavi que queria ficar e que sonhava em ganhar a Champions com o Barça. E o Xavi tentou depois convencer o Dembélé a ficar, dando o exemplo do Neymar, né? Como as coisas não deram tão certo pro Neymar depois que ele saiu pro Paris e que seria um erro pro Dembélé também fazer essa mudança. Então, quando o Dembélé já tinha virado pra muitos piada, não conseguia jogar porque estava sempre lesionado, o Xavi foi um cara que olhou pra ele, acreditou nele, falava publicamente bem do Dembélé pra trazer essa moral pro guri. E aí o Xavi meio que se sentiu traído, entre aspas, porque o Dembélé falou que queria ficar, mas depois foi embora. Não vou entrar tanto no mérito da questão, mas aparentemente a renovação que o Barcelona queria oferecer pro Dembélé era com um salário mais baixo, porque o Barça estava naquele meio daquela crise financeira, né? Quando o Dembélé chega no PSG, poderia ser um recomeço pra ele. O cara tá jogando em casa, ele saiu do Rennes na Ligue 1, tá voltando pra Ligue 1, um campeonato que ele já conhece de quando era moleque e tal. E ele chega lá e acaba não convencendo no começo, né? Nos 10 primeiros jogos ele não marca nenhum gol. Já se fazia piadinhas com o Dembélé novamente, que tinha custado cerca de 50 milhões pro PSG, né? Mas aqui, cara, ele encontra mais um técnico que olha pro talento dele e não duvida nem por um segundo. Isso é importante. Parece que todo treinador que trabalha com o Dembélé não tem nenhuma dúvida sobre o potencial do cara. O Luiz Henrique, quando o Dembélé ainda tava naquela fase de ser meio que achingalhado, ser meio que piadoca e tal, o Luiz Henrique garante, ele tem a atitude certa, ele pode melhorar, eu estou apaixonado pelo futebol do Dembélé, não tô preocupado com a fase dele. E a gente sabe que esse tipo de confiança é absolutamente essencial no futebol, cara. Poucas coisas dão mais tranquilidade para um jogador que o técnico vir publicamente quando tu não tá legal e, pô, mostrar pro mundo que ele tem confiança em ti. Isso traz confiança pro próprio jogador. Aqui um artigo do Gol, já em novembro de 2023. Ele tava lá já no clube no PSG há uns 3 meses pelo menos, né? Que fala o seguinte: os sonhos do Dembélé de começar do zero no PSG estão morrendo porque o flop do Barcelona ainda não consegue entregar.
Isso aqui era o tipo de narrativa que estava ao redor do Dembélé naquele momento. Eventualmente o Ousmane consegue melhorar um pouquinho seu desempenho em relação ao começo de temporada, mas ainda assim é uma temporada com 6 gols marcados em 42 jogos, muito pouco, e 12 passes para gol, o que não é de se jogar fora, mas talvez um pouco aquém do jogador que a gente esperava que ele fosse, né? Ele era um cara que não estava convencendo, e naquele momento, obviamente, o protagonista do time ainda era o Mbappé, na temporada 23-24. Os grandes momentos do Dembélé com a camisa do PSG naquela época foi ele ter metido gol na ida e na volta contra o Barcelona na Champions, e teve aquela foto, cara, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Essas imagens aqui, depois de ganhar do Barcelona na Champions, eliminar o Barça, o Dembélé tava... Eu nunca vi um cara tão feliz na minha vida, cara. Ele não conseguia parar de sorrir, a câmera ia nele, o bicho tava com um sorriso daqui até aqui, né, por ter feito isso aí contra o seu ex-clube. Ele foi vaiado pela torcida do Barcelona e tudo, né. E quando chega na Eurocopa de 2024, tem um jogo da França em que o Deschamps tá ali no vestiário falando com a rapaziada e tal, todo mundo ouvindo, tomando uma aguinha, e o Dembélé mandando uma pizza. Né, o que pode parecer de boa, inclusive as pizzas estão ali, então outros jogadores devem ter comido também, mas mostra um pouquinho de como que talvez o comprometimento dele com a profissão não estivesse no máximo naquele momento. Para um jogador de elite que está jogando uma Eurocopa, certamente a pizza não é um alimento dos mais indicados, com certeza não. E eu falei isso só para dar um exemplo, porque quando ele estava no Barça, no final das contas, além das lesões, ele também teve problemas de indisciplina. Parece que ele chegava direto, atrasado e tal, e ele foi o jogador que mais recebeu multas do clube por pequenos problemas como esse nos anos recentes aí. Tinha aquela história de que ele gostava de ficar jogando videogame até tarde, daí chegava atrasado no treino e tal. Então ele tinha problemas com lesões no campo, extracampo, na alimentação e por aí vai. Agora a gente já avança para a temporada atual, 2024-25, beleza? O Dembélé não começa bem a temporada e o PSG também não. O PSG passa por muitas dificuldades na fase de Liga da Champions, o time não estava engrenando e estava até flertando com ser eliminado. Vai lembrar, é muito fácil a gente olhar como está o PSG hoje e esquecer que isso aconteceu, como alguns querem esquecer. Mas é verdade que no começo a temporada não estava nada boa. E o Dembélé teve um pequeno ato de indisciplina. Basicamente ele ficou meio chateado ali com uma bronca que o Luiz Henrique deu nele em público e tal. E o Luiz Henrique deixou ele de fora do jogo contra o Arsenal pela Champions League. O Luiz Henrique explicou que ele não estava pronto para jogar até que ele respeitasse as expectativas do time. Né, o que isso quer dizer exatamente? Não sabemos, mas o nosso querido Luiz Henrique foi e defendeu a decisão de deixar o Dembélé no banco porque ele não estava cumprindo as suas obrigações. Então, indicando ali mais algum problema de indisciplina, algo do tipo, né? Quando chega no final de novembro de 2024, o PSG vai enfrentar o Bayern de Munique pela Champions e adivinha quem é mandado pra rua e é expulso e prejudica a sua equipe? O nosso querido Dembas, exatamente ele que prejudicou uma possível reação do PSG na Champions, um time que já estava passando por muitas dificuldades naquele momento. Para piorar, não sei se foi para punir o Dembélé ou não, mas o Luiz Henrique, depois dessa expulsão, deixou o Dembélé no banco nas duas próximas partidas, contra o Nantes e o Auxerre, beleza? Então, mesmo nessa temporada, é isso que eu quero ressaltar, até o começo de dezembro de 2024, o Dembélé estava muito longe de viver esse sonho que ele está vivendo no momento. Ele estava ainda com dificuldades de entregar os resultados que se esperava dele, de se manter jogando o tempo todo e até na questão do profissionalismo, ao que parece, beleza? Mas aqui que eu queria fazer o ponto de virada. Como então que o Dembélé se tornou um dos atletas em melhor fase no mundo agora em 2025? Eu tô me baseando muito aqui num relato da BBC, tá? Mas basicamente o que eles dizem é o seguinte: em 2021, o Dembélé se casou com essa moça aqui e obviamente não tem como entrar muito no relacionamento deles, mas a princípio parece que essa senhora é muito legal, bem da cabeça, e ajudou a colocar um pouco o Dembélé nos trilhos, ajudou ele a seguir um caminho mais profissional na sua carreira, mais equilibrado. Além disso, parece também que eles tiveram uma pequena filhinha. Em setembro de 2022, exatamente, o Dembélé virou pai. E com isso, com o casamento e com o filho, aparentemente foi o que o Dembélé precisava para dar uma amadurecida, dar uma crescida como pessoa. Isso já tinha sido relatado ainda nos últimos momentos dele lá no Barcelona, né? Que ele tinha amadurecido mais, que ele estava completamente de acordo com o projeto do Xavi, que ele não tá mais tendo problemas com a pontualidade nos treinamentos e tal. Também saiu uma matéria muito legal dizendo que o Dembélé começou a contratar uma equipe para ajudar ele a ficar em forma o tempo inteiro, parar de ter lesões, parar de ter problemas físicos, né? Então era um treinador físico, um fisioterapeuta e um chefe de cozinha,
para realmente trazer para ele uma alimentação mais balanceada. O treinador físico dele naquele momento chegou a dizer que o Dembélé é tipo um carro de Fórmula 1 e que ele iria ajudar o jogador a ficar fisicamente na ponta dos cascos, né? Ele é uma máquina de guerra, fisicamente, segundo o cara, obviamente. Só que essas coisas, o Dembélé já estava começando a melhorar na fase final do Barcelona. Então a fisioterapia, o cuidado físico, o cuidado com a alimentação, essa maturidade que ele adquiriu ao criar uma família, né? Porém, o que mudou no PSG? Que foi uma espécie de cereja do bolo para ele dar esse salto de desempenho. Foi primeiro, no meu ponto de vista, a confiança que o Luiz Henrique sempre depositou nele. Mesmo quando ele teve aquele problema de indisciplina, mesmo quando ele não estava bem, o Luiz Henrique sempre falava bem dele. Isso aqui, por exemplo, é de novembro de 2023. Eu tenho que ressaltar mais uma vez, estava longe de ser esse Dembélé de hoje, tá? Tava muito longe. Ele disse o seguinte, o Luiz Henrique: eu insisto, o Dembélé é o jogador mais influente do planeta. Não tem nenhuma dúvida. Ele não se importa com erros, ele continua indo pra frente, ele adora tentar, ele não escuta as críticas e ele sempre gera coisas boas. Imagina o teu técnico, no momento que tu não tá entregando o teu melhor, vir e dizer que você é o jogador de futebol mais influente do planeta, sem dúvida nenhuma. Essa aqui é uma fala mais recente do Luiz Henrique, agora quando o Dembélé já estava entrando nessa fase brutal que ele tá atualmente, tá? Dembélé, ele é um jogador diferente e ele sempre foi um jogador diferente, não importa a posição em que ele jogue. E por falar em posição, essa é a peça final do quebra-cabeça. Depois de ele cuidar da saúde física, da alimentação, de criar uma família, de ter a confiança do técnico, o último momento que fez o Dembélé dar a virada de chave foi nessa temporada, quando o Luiz Henrique estava tendo problemas na sua centroavância, o Gonçalo Ramos e o Kolo Muani foram contratados para jogar ali e nenhum dos dois conseguiu a confiança do técnico. O nosso querido Luiz Henrique testou ali de falso 9 o Asensio, o Désiré Doué, e não estava nada dando tão certo quanto ele imaginava, até que ele começou a botar o Dembélé naquela posição, jogando como se fosse um centroavante, como se fosse um 9, como a gente costuma chamar, como um falso 9. Vocês podem ver que é mais ou menos a partir de dezembro para janeiro que ele vai começar a atuar nessa posição com mais frequência, como ele vem jogando hoje quase sempre com o Paris, né? Aqui eu achei um blog de torcedor do PSG no começo de janeiro de 2025, quando o Dembélé estava começando a dar essa virada de chave, em que eles falam: será que o Dembélé é a solução para a camisa 9 do PSG? E eles estão explicando aqui como que o Dembélé, com essa liberdade de jogar mais centralizado, estava conseguindo se conectar melhor com os jogadores do meio campo, estava conseguindo se mexer mais e estava conseguindo crescer o seu futebol. Esse jornal aqui já colocou um artigo de opinião que eu gostei, na verdade, só dessa primeira frase, eu achei bem impactante deles. Eles botam assim, que ele está libertado da sua prisão ali na ponta, entendeu? Que ele tá com mais liberdade e com isso ele conseguiu alçar voo na sua carreira. Naquela matéria que eu mencionei pra vocês da BBC, eles também dizem como que o Dembélé agora tá se interessando com tática. Ele quer melhorar, ele gosta de conversar sobre o jogo, ele gosta de conversar com o técnico dele sobre isso, e que ele é agora basicamente o oposto da pessoa que ele era no Barcelona. Então, se lá ele tinha problemas com o profissionalismo, no Paris ele se tornou o contrário. Ele descobriu uma versão dele altamente profissional, dedicada, comprometida e com fome, com vontade de fazer as coisas acontecerem, né? E vocês podem ver que desde essa mudança final, em que ele fica no banco naqueles 2 jogos e depois é transformado pelo Luiz Henrique numa espécie de falso 9, ele entra numa fase completamente absurda, fora da casinha, que quase ninguém poderia imaginar que ele conseguiria retornar a um nível desse, né? Decide jogo contra Mônaco, contra o Manchester City, Champions League mete gol a rodo, nos playoffs da Champions, destrói ali o nosso querido Brest, destrói o Mônaco novamente, mete gol no clássico contra o Marselha, decide a Champions League a favor do PSG contra o Liverpool, que era até aquele momento considerado o melhor time da temporada. Então o cara simplesmente se tornou um jogador imparável, a ponto de as pessoas começarem a falar de algo que parecia impensável, parecia ser um negócio impossível, que é o Dembélé concorrer para ser o melhor jogador do mundo. Esse aqui é o Matteo Guendouzi, né, jogador aí da seleção francesa também, dizendo que, pô, tô começando a ficar com medo do Dembélé, e diz que ele pode sim ganhar a bola de ouro. Essa possibilidade começa a ser ventilada também
no meio público, entre a gente, as pessoas que gostam de futebol, nas redes sociais. Tá aqui um post da TNT Sports gringa dizendo: o Dembélé realmente tá concorrendo à bola de ouro? E sobre a bola de ouro, é importante levar em consideração alguns aspectos. A primeira parte é que a primeira metade da temporada, né, geralmente é importante, mas nem tanto. Vale lembrar que na bola de ouro passada, quando todo mundo achava que o Vini ia ganhar, a primeira metade da temporada do Vini tinha sido mais fraca, ele tinha se lesionado umas 2 vezes, acho. Ele foi explodir na segunda metade da temporada e na decisão, no mata-mata da Champions, quando o negócio começa a apertar mesmo. Essa segunda metade da temporada é o momento mais importante. É decidir jogo de mata-mata na Champions, é ser campeão, é fazer gol em time grande, e é isso que o Dembélé tem feito desde janeiro, que ele começou a alçar esse novo patamar e tem ido muito bem na Champions League, que é o principal fator num ano que não tem Eurocopa e nem Copa do Mundo. Eu tô falando que o Dembélé vai ganhar a bola de ouro? Não tô dizendo isso. Pra mim o favorito era o Salah, mas o Salah caiu nas oitavas da Champions, então as chances dele na bola de ouro foram pro espaço. Agora, na minha opinião, o favorito é o Rafinha, mas vai depender muito do que acontece na Champions. Se o Barcelona cai nas quartas e o Dembélé vai até a final metendo gol toda hora e é campeão, quem vai duvidar? Quem vai duvidar? No momento que eu tô gravando esse comentário aqui, o Demba está com 30 gols e 7 passes pra gol na temporada. Simplesmente brutal e é inacreditável, pensando que na última temporada inteira ele fez 6 gols. E nessa ele já tá com 30. Muito mérito pra ele e muito mérito pro Luiz Henrique, que acreditou e viu no cara o potencial pra extrair todo esse futebol. Agora, uma coisa certa, quando um cara se destaca nesse tanto, os times adversários começam a se preparar mais para tentar neutralizar ele. Então é muito difícil que o Dembélé siga nesse desempenho que ele estava tendo em janeiro e fevereiro o tempo todo. Vamos ver como é que vai ser até o final da temporada. Mas se ele continuar assim, quem sabe ele e o Paris não podem sonhar com coisas grandes, beleza? Se você curtiu isso aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal de Cortes do Eurão para mais comentários como esse e também comentários aí que eu faço dos pós-jogo. Fechou?